Boa tarde a todos, Mari. Boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Acho que estamos todos muito cansados de webinar, de videoconferência, de computador de maneira geral. E quem me conhece sabe que eu adoraria recebê-los para um happy hour aqui para a gente comemorar essa data tão importante. Mas, infelizmente, são dias de cuidado e de contenção, então nós prometemos não tomar muito a quinta-feira à tarde de vocês. Para mim é uma honra muito grande começar esse projeto com tanta gente especial. Vocês estão vendo aqui os nossos board members que serão apresentados em breve, mas em especial com o nosso presidente do conselho, que é o Antenor Madruga, uma das principais autoridades em prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil. O Antenor dispensa apresentações, mas vou apresentar mesmo assim. O Antenor foi idealizador e o primeiro diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Foi procurador adjunto do Procurador-Geral da União, membro do COAF e coordenador da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Mas, além dessa grande experiência nacional e internacional, o Antenor é um dos melhores advogados com quem eu já tive a chance e a honra de trabalhar junto. Foi um mentor para mim e é um mentor para mim. E, acima de tudo, é um grande amigo. Antenor. Obrigado, Mari. Bom, primeiro, dar boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui. Mariana Tosi, ela começou a falar, mas não se apresentou. A Mariana Tumbiolo Tosi é a nossa CEO. E quando nós pensamos aqui, já há muito tempo, desde que imaginamos criar a Zela, né? A Zela é um projeto antigo. Nós trabalhamos na área de prevenção à lavagem há muito tempo, seja como advogado e no passado no governo, desde a época da Advocacia Geral da União, depois no Ministério da Justiça, na elaboração da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro. O Bergo, que está aqui também, membro do Conselho de Administração da Zela, também é desde essa época também, o Bergo, depois eu vou apresentar o Bergo melhor, mas desde que nós começamos essa ideia de criar uma consultoria especializada em prevenção à lavagem de dinheiro e recuperação de ativos, a Mari daqui a pouco explica quais são os serviços que a Zela vai oferecer. Quando nós começamos o planejamento da Zela, um dos desafios que nós tínhamos era encontrar quem seria o nosso CEO. Conversamos no mercado com várias pessoas e até o momento que a Mari, que era minha sócia no escritório de advocacia, resolveu, disse, não, eu quero ser a CEO. E para mim foi para mim, para a Débora, que também é minha sócia no escritório, foi uma perda importante, porque a Mariana era uma das melhores advogadas, ela ainda é sócia, mas vai se afastar do escritório, uma das melhores advogadas que nós tínhamos. É uma troca de elogio entre amigos isso aqui, parece, né, Mari? Mas a Mariana, formada pela primeira e segunda turma da Getúlio Vargas, mestrado na Universidade de São Paulo, depois mestrado em Chicago, LLM em Chicago, advogada americana com bar na Califórnia, e também uma atuação bastante grande na área de prevenção à lavagem de dinheiro e recuperação de ativos. E nós sempre trabalhamos, e Mário vai falar sobre isso, nós sempre trabalhamos depois na patologia da lavagem de dinheiro, em alguns casos também preparando programas de prevenção à lavagem de dinheiro. E aí veio a ideia de criar uma empresa que fosse voltada não só à gestão de crises, mas principalmente ajudar nossos clientes a prevenir, e a Mari explicará melhor que eu, ela é a CEO. Mas, dito isso, Mariana, é um prazer receber todos aqui. Já vi que nós temos aqui hoje mais de quase 100 participantes, então acho que estão todos aqui querendo ouvir o que a Zela vai oferecer a partir de agora. Obrigada, Antenor. Como a Antenor dizia, a Zela vem um pouco da nossa origem como advogados no Feldens Madruga e da percepção que muitos clientes não queriam só chegar num momento de crise e uma defesa de cumprir as exigências, uma defesa no âmbito penal. Eles se preocupam cada vez mais com essa área da prevenção e não deixar a crise causar danos reputacionais, financeiros e legais tão grandes à empresa que às vezes são irreversíveis. Mas, ao mesmo tempo, a lavagem, eu vou falar disso um pouco mais à frente, ultrapassa o mero conhecimento legal. E daí a nossa ideia de fazer uma empresa que agregasse não esse background, essa expertise
jurídica, mas também o conhecimento de várias outras áreas, como vocês vão ver da nossa pesada equipe hoje. Como vocês sabem, algumas empresas, a legislação impõe umas obrigações de controle e de procedimentos internos para evitar que o negócio dessas empresas seja usado por terceiros para fins ilícitos. Essas empresas nós chamamos de sujeitos obrigados ou de gatekeepers. Gatekeepers justamente porque essas empresas são as guardiãs do sistema financeiro. São elas que têm um importante papel de impedir que o dinheiro fruto de corrupção e de vários outros crimes entre no sistema financeiro e seja ocultado, seja dissimulado, volte à economia formal como dinheiro lícito, que não é. O problema é que, mesmo com todos esses controles e todos esses procedimentos, o problema pode acontecer, o controle pode falhar. E aí, acredito que vocês saibam bem, quando a crise se instaura, a atuação da autoridade e a visão da autoridade da sua conduta em retrospecto pode encontrar várias falhas que na atualidade não seriam encontradas. A gente brinca no escritório que num cenário de crise, uma conduta passada assume muito mais do que 50 tons de cinza, do que se essa conduta fosse observada em uma condição de temperatura e pressão normais. Esse cenário se agrava ainda mais com a tendência da regulamentação, hoje encabeçada por CVM, recomendada pelo GAFI, encabeçada por CVM e Bacen, mas já com indicação de outros órgãos de adoção, que é a chamada abordagem baseada no risco. O que é essa abordagem baseada no risco? Nada mais do que impor aos sujeitos obrigados a obrigação não só de cumprir com a legislação, mas de olhar para dentro da empresa e identificar nos seus negócios onde estão os gargalos de risco. Qual é o produto, qual é o cliente, qual é o canal de distribuição ou parceiro que representa maior risco e endereçar esses riscos. Então, ultrapassa aqui um pouco a análise objetiva da legislação. É necessária toda essa estruturação de uma abordagem, de um risk assessment, que chamamos, mas mais do que isso tem que ser estruturado de forma que seja facilmente traduzível para o regulador, para o investidor, para o consumidor e, eventualmente, esperamos sempre que não, mas, eventualmente, também para as autoridades penais. E o problema de todas essas obrigações é que essas empresas, esses sujeitos obrigados, não têm especialidade na prevenção à lavagem de dinheiro. Essa especialidade é nossa e é isso que a gente vem trazer a vocês. A especialidade de vocês é contratar as melhores cabeças do mercado de investimento, de estratégia, de marketing, de comunicação. E a nossa especialidade é trazer a vocês as melhores cabeças para que as suas possam funcionar com tranquilidade e sempre focando no seu core business, no seu negócio principal, que é produzir valor ao consumidor de vocês. A Zella entra exatamente nesse cenário. O que é a Zella? A Zella não é uma empresa de tecnologia que vem trazer soluções de PLD. É uma empresa com especialistas em PLD que vão fazer uso da última tecnologia do mercado para produzir para essas empresas a tranquilidade de uma solução customizada e, ao mesmo tempo, eficiente o suficiente, eficaz o suficiente para dar tranquilidade aos seus investidores, aos seus gestores, aos seus estratégicos internos de trabalhar sem essa pressão regulamentar e esse risco da responsabilidade. Eu uso aqui um exemplo de uma fintech nova que está focada em desenvolver um produto novo que vai trazer valor ao mercado, que vai trazer valor ao consumidor e tem todo esse risco da regulamentação, em especial da lavagem de dinheiro, que ainda traz consigo uma conotação criminal, ela tem um risco muito grande de exposição aqui. Contratar qualquer pessoa para uma posição de compliance officer, de lavagem de dinheiro, causa uma exposição ao risco muito grande à empresa. Ao mesmo tempo, a empresa não quer ter um setor inteiro inflado de compliance de PLD para garantir que ela esteja de acordo com a regulamentação. Se ela tem dinheiro para gastar em pessoal, esse dinheiro é direcionado para a atividade fim dela, para o que ela sabe fazer e para onde justamente ela vai produzir valor para o consumidor. É esse outsourcing, essa terceirização do seu setor de PLD que a Zella traz ao mercado. Como nós sabemos bem, a responsabilidade regulatória não é terceirizável, mas o suporte ao PLD, o suporte à prevenção à lavagem é. E isso a gente oferece com uma equipe com mais de 20 anos de experiência nos mais diversos setores. Essa equipe é formada por profissionais, a Tuna vai falar bem, em gestão de risco, investigações, históricos no direito e fora do direito, no âmbito de complexos crimes financeiros. Esses profissionais vão
usar essa expertise não só para auxiliar o setor da empresa, mas também trabalhar com a outra área, com a outra moeda da prevenção à lavagem de dinheiro, que é a recuperação de ativos. E que é a recuperação de ativos? É trabalhar para o credor que foi vítima de uma fraude, que não consegue achar o patrimônio do devedor, rastreando tanto nacional quanto internacionalmente esse patrimônio, muitas vezes escondido, e aí a gente usa a expressão já lavado, escondido por trás de laranja, escondido por trás de offshores, para trazer esse credor no Brasil o caminho, o mapa para a execução e encontrar os bens desse devedor. Eu mencionei a ENCLA no início, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Uma das grandes sacadas da ENCLA, e aí aqui eu faço novamente o elogio ao Antenor, pessoa presente, mas uma das grandes sacadas foi justamente unir diferentes órgãos com atribuições diferentes, perspectivas diferentes, para que o problema da lavagem de dinheiro fosse visto com lentes diversas. E é isso que a gente tenta fazer na Zela hoje. Eu vou passar a palavra daqui a pouco para o Antenor apresentar a nossa equipe, mas o histórico da prevenção à lavagem e o que a gente vai fazer para ajudar nossos clientes é ver o problema sob um viés jurídico, sob um viés tecnológico, sob um viés de análise de risco econômico e também não, porque não, sob um viés de comunicação, para gerir o risco da empresa, gerir a comunicação dela com seus clientes, com seus consumidores e mostrar para as autoridades que essa empresa, mais do que cumprir com as exigências legais, não quer que o seu negócio seja usado para fins ilícitos. Essa empresa, junto com a Zela, está trabalhando, sim, para um mercado mais ético e mais limpo. Antenor, antes de passar a palavra, eu queria só pedir licença para colocar o nosso vídeo que mostra um pouco de por que a Zela chegou aqui e, na sequência, o Antenor já vai apresentar a nossa equipe Zela. Bacana. São 2 minutos só, não é isso, Mari? São 2 minutos. Um momento que eu vou compartilhar minha tela aqui. Opa. Um minutinho, falha técnica. Bom, enquanto a Mari compartilha, quando estiver pronto, me avisa, Mari. Vamos agora. Vamos lá. Lidar com grandes responsabilidades e ter paz de espírito parecem não andar juntos. Mas é possível. Estima-se que centenas de bilhões de dólares já foram perdidas por conta de lavagem de dinheiro, afetando a economia e a reputação de diversos negócios. No mundo de hoje, instituições e empresas são responsáveis por papéis além dos tradicionais, impactando a saúde financeira de uma região, país e, por que não, do mundo. Cada vez mais conscientes da nossa coletividade, sabemos que a transformação está acontecendo. E é urgente. Como estar em conformidade com as melhores práticas, tornando o mercado mais limpo e ético? Aqui entra a Zela. E você? Contribuindo para uma economia mais justa, atuamos em 2 frentes: prevenção à lavagem de dinheiro e recuperação de ativos. Com uma equipe de mais de 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, com participação nos maiores casos do Brasil, entendemos dos setores público e privado. De maneira pioneira, personalizada e segura, oferecemos consultoria e suporte para que sua empresa esteja sempre em conformidade. E você ganha tempo e tranquilidade para focar no que realmente importa. Zela por um mercado mais ético. Obrigado, Mari. A terceirização do compliance e prevenção à lavagem de dinheiro sempre foi visto como um tabu. É um tabu porque muitas pessoas leem de maneira errada. Acham que não é possível terceirizar o suporte à prevenção à lavagem de dinheiro. Nós conversamos muito com o Banco Central quando estavam editando a sua nova regulamentação e com base nas recomendações do GAFI. O que nós hoje temos
o mercado, os reguladores sabem, é que não é possível terceirizar a responsabilidade. Realmente não pode terceirizar a responsabilidade. Mas nós temos alguns clientes, situações, por exemplo, de uma pequena gestora de um fundo de investimento. Ela tem 6 gestores, 4, 5, 6 gestores. E ela tem, obviamente, interesse em contratar as melhores pessoas e investir naquilo que é o seu core business. O core business da Zella é justamente investir nas melhores pessoas que entendem de prevenção à lavagem de dinheiro, nos melhores sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro. É claro que nós vamos ajudar os nossos clientes a colocarem os melhores programas de conformidade e compliance PLD. Mas mais do que ajudá-los a montar programas de compliance PLD, mais do que treiná-los em prevenção à lavagem de dinheiro, a Zella quer ajudá-los a operar o seu sistema de prevenção à lavagem de dinheiro. A Zella quer ajudá-los a que os seus negócios não sejam usados para fins ilícitos, mesmo sem que eles saibam. A Zella, com isso, eu acho, né, Mari, quer contribuir para que tenhamos um mercado mais ético. A gente sabe muitas vezes, quando o assunto já é uma crise, do risco e do problema que é para uma empresa, um dano reputacional, um dano jurídico, envolver-se, ainda que involuntariamente, em uma questão de lavagem de dinheiro. Mas, além da lavagem de dinheiro, nós também vimos que muitas das consequências de operações de lavagem de dinheiro por devedores ou por fraudadores é esconder um patrimônio que foi legalmente obtido. Quantas vezes nós vimos nossos clientes credores cujos devedores não têm nenhum patrimônio, mas têm uma vida que mostra que, de fato, usam recursos que são, muitas vezes, ocultados, dissimulados, lavados, para que os credores não possam alcançá-los. Muitas vezes nós vimos uma massa falida deixar centenas de credores sem que se consiga ir atrás dos bens de quem levou aquela empresa à falência. Então, essa atividade também de localização de ativos no exterior para os nossos clientes do setor privado. Ajudar os nossos clientes a avaliar um mercado que cresce cada vez mais, que é o mercado dos ativos estressados. É também um papel a que a Zella se propõe. E, para concluir, responder perguntas, eventualmente passar a palavra e apresentar a nossa equipe, né? Eu só queria antes dizer que a Zella começa o foco da Zella, a Zella não é hoje uma empresa de tecnologia, mas cada vez mais a Zella se transforma em empresa de tecnologia. Nós nascemos com os olhos voltados para a tecnologia. Nós sabemos que o que nós fazemos hoje é muito processamento de inteligência humana. Reuniremos as melhores pessoas, mas também vamos olhar para a melhor tecnologia. Nós sabemos que a inteligência artificial tem um papel fundamental, nós sabemos que há muita tecnologia e que a Zella pode ser uma camada nessa tecnologia. Então, nós seremos uma empresa de tecnologia. Nós começaremos também com uma sociedade anônima, nós temos já alguns investidores e a Zella também, a ideia é que a gente consiga ajudar todo o mercado, inclusive as pequenas startups. Há muitas pequenas startups que precisam estar em conformidade, muitas vezes não faz sentido econômico começando contratando várias pessoas para a área de, como disse a Mariana, para a sua área de compliance PLD. A Zella está consciente desse movimento e a Zella vai ajudar essas startups para que elas possam começar a sua vida de maneira tranquila, em conformidade, sabendo que os seus negócios jamais vão ser usados para atividade ilícita. Com isso, eu queria apresentar o nosso time atual. Eu não vou dar para apresentar todos, mas vou apresentar o nosso conselho e os nossos consultores que começam a Zella. Obviamente, não dá para apresentar toda a equipe, mas eu queria começar apresentando... Nossa equipe é formada não só por brasileiros, mas também por estrangeiros. Eu já vou falar sobre eles, mas eu queria começar apresentando quem está aqui na tela conosco, são membros do Conselho de Administração da Zella. Começo pela minha esquerda aqui, a Heloísa Estelita. A Heloísa Estelita, para quem atua nessa área, conhece a Heloísa Estelita. A Elo é doutora em Direito Penal, ela foi bolsista da Humboldt Research Fellowship na Alemanha, professora da Getúlio Vargas de São Paulo, coordenadora de pesquisa em Direito Penal Econômico e autora de vários livros, um deles sobre responsabilidade de dirigentes de empresas por omissão,
e tem várias outras obras de direito penal econômico, uma grande pesquisadora no tema de lavagem de dinheiro, né? Então, já ajudou a escrever o Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de Capitais para Joalheiros. Por que joalheiros? Porque a gente percebe que as pessoas obrigadas a reportar são tantas, que vão de joalheria ao mercado de luxo, a cartórios, ao mercado financeiro, às seguradoras, às corretoras, ao mercado imobiliário, enfim, é uma ampla gama. Mas mesmo aqueles que não são obrigados a reportar, também deveriam ter preocupação com a prevenção à lavagem de dinheiro, né? Mas isso também, Mário pode falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então, a Heloísa Estelita, do meu lado direito, o José Eduardo Bergo. O Bergo, também todo mundo que atua nessa área conhece o Bergo. O Bergo é economista, que é outro traço da Zela. A Zela não é um escritório de advocacia, a Zela não vai dar pareceres jurídicos, a Zela vai trabalhar com compliance e prevenção à lavagem de dinheiro. Para isso, a Zela vai reunir as mais diferentes especialidades. O Bergo, portanto, não é advogado, essa é uma qualidade dele, né? O Bergo é economista, foi diretor de segurança institucional do Banco do Brasil, diretor setorial da Comissão Executiva de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e da Comissão Executiva de Segurança Cibernética da FEBRABAN. Ele é membro do Conselho Fiscal de diversas empresas, como a BB Tecnologia, as lojas Renner e a Elo Participações. O Bergo é um dos nossos membros externos, junto com a Heloísa, do Conselho de Administração. Além deles, aqui do meu lado, nós temos o Hélio Susequinde, que também não é advogado. O Hélio, ele, além de investidor na Zela, o Hélio é jornalista, historiador, formado pela PUC do Rio. Ele é o sócio fundador da Dante Comunicações, que é especializada em comunicação corporativa, tem mais de 20 anos de experiência em comunicação empresarial. Enfim, trabalhou no Jornal do Brasil, que é um pouco, talvez a Mari não lembre do Jornal do Brasil, mas foi um dos maiores, um dos principais jornais do Brasil. E o Hélio, portanto, tem entre seus clientes várias... Eu também não lembro, tá? Por favor. É verdade. Claro que nem você nem a Débora lembrarão, né? nem o Bergo. Só eu e o Elinho aqui desse grupo nos lembraremos dessa do Jornal do Brasil. Né? Obrigada. Não. E então, o Hélio também tem, na sua atividade, na sua outra atividade, também muito contato com a crise que se instala em uma empresa que é envolvida, às vezes involuntariamente, com problemas de lavagem de dinheiro. Nós temos isso pela advocacia, o Hélio pela comunicação. Nós achamos que juntar essas diversas especialidades, o economista, o engenheiro, o cientista da computação, né, o jornalista, dentro da Zela, traz para os nossos clientes o conforto de que ele pode ter tudo isso dentro da sua empresa, mesmo se a sua empresa for pequena. Né? Então, a outra membro do conselho que está aqui conosco é a Débora Poeta. A Débora Poeta, além de ser, ela também é a minha sócia no escritório Feldens Madruga. A Débora é mestre em Ciências Criminais, professora de Direito Penal, professora de Direito Processual Penal e Direito Penal na Unicinos, professora da PUC de Direito Penal Empresarial na PUC do Rio Grande do Sul, também uma das grandes especialistas em lavagem de dinheiro, tem feito trabalho também nessa linha. Eu espero que vocês não precisem da Débora como advogada, porque precisar da Débora como advogada, geralmente é quando o problema já está lá, o corpo estendido no chão. E a ideia com a Zela é que realmente isso não chegue a acontecer. Nós não precisamos da Débora como advogada, e sim da Débora na parte de prevenção à lavagem de dinheiro, junto dessa estrutura da Zela. Além desses, no conselho nós temos também o Arthur Midomis, não está aqui. O Arthur é um advogado americano, mas mais do que advogado, ele foi o head de prevenção à lavagem de dinheiro do JP Morgan. Ele é um advogado, foi diretor do programa global anticorrupção e de prevenção à lavagem de dinheiro do JP Morgan. E junto com ele, ele também é um investidor da Zela, junto com Adam Kaufman, que é um promotor, foi promotor em Nova York, um promotor bastante conhecido em vários casos do Brasil. Também, e para concluir, a Zela conta com vários outros consultores. Eu não vou me alongar no currículo deles, está no site, o site já está no ar, a versão provisória, não é? E a versão definitiva entrará no ar dentro de mais uma semana, não é isso, Mária? Dentro de mais... 2 semanas. 2 semanas. Mas nós temos lá, como já consultores,
vários advogados, Luciano Feldens também, nós temos a Miriam, temos Cláudia Chagas, que foi secretária nacional de Justiça, enfim, não vou citar todos aqui agora, porque já tomei bastante. Tem a Ana Belotto, que é uma advogada americana também, bastante especialização em prevenção à lavagem de dinheiro. Enfim, esse é o grupo de consultores. Além desses, a Zela terá analistas e a Zela, enfim, terá um time que vai crescendo à medida em que forem crescendo as nossas relações com os nossos clientes. Eu apenas atuarei na Zela como membro do conselho, presidiria o conselho, e a Mariana, como eu disse, será a nossa CEO. Mari. Acho que é isso. Obrigada, Tuna. Eu queria abrir a palavra para ver se algum dos membros do conselho quer falar alguma coisa. Elô? Eu queria primeiro agradecer à plateia, porque nós temos aqui muitos amigos, muitas pessoas queridas, muitas pessoas pelas quais tenho muita admiração. Obrigada pela presença de todo mundo aqui hoje. E como muitos dos que estão aqui hoje são advogados, eu queria ressaltar um ponto que o Antenor já mencionou. Nós não somos um escritório de advocacia, né? Na verdade, nós vamos prestar serviços para clientes de escritórios de advocacia. Nós não somos concorrentes. E também reforçar essa ideia, a nossa ideia original, que era o compliance, o PLD, né, a prevenção de lavagem de capital, ela gera um custo operacional alto. Ela é sofisticada. Ela não é fácil você explicar uma operação de lavagem para uma pessoa, ainda mais se essa pessoa não tem como core do business dela, tem que entender o que é lavagem de capitais. Então, eu acho que foi essa a ideia que nos motivou lá atrás, quando a gente começou a conversar disso, de que a prevenção de lavagem não é para ser um obstáculo para as empresas, né? E se você tem que internalizar uma equipe para fazer o PLD dentro, e essa matéria é sofisticada, de duas uma, há um risco de não ser um PLD bom e gerar um risco sancionatório, ou esse custo é muito alto e começa simplesmente a atrair a própria finalidade do negócio. Então, essa foi a nossa ideia. Nós conseguimos juntar um time que entende essas necessidades, né, super multidisciplinar, e que vai ser montado por projeto, por cliente, por necessidade, sem que a empresa tenha que internalizar esse custo e esses profissionais na folha de pagamento ou na sociedade. Essa era a nossa ideia e é isso que a gente pretende fazer. E quanto aos advogados e advogadas, nós somos parceiros de vocês e não seus concorrentes. Muito bem. Só queria dizer uma coisa, Mário, só lembrando que desde da escolha dos sistemas, da parametrização dos sistemas, a decisão de quando, o que fazer com o red flag, que tanto a área comercial ou o sistema ponte, até como reportar ao COAF, a nossa ideia é dar ao diretor responsável, nosso trabalho vai ser esse, dar ao diretor responsável junto à CVM, junto ao Banco Central, junto ao COAF, junto à SUSEP, o conforto de que ele tem ali a melhor equipe mais atualizada em prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil e no mundo. A ideia da Zela também é atuar não só no Brasil, mas em outros países. Por isso, o convite para o Art e o Adam começarem um projeto no México. Então, a ideia da Zela é isso, é ser uma referência e um ponto de tranquilidade para os nossos parceiros nessa jornada. Mari. Alguém? Está no mudo. Alguém mais? Alguma coisa? Bom, também lembrando que as pessoas que quiserem também fazer perguntas, podem fazer perguntas pelo próprio chat ou pelo Q&A. Na ideia dessa, quem não quiser fazer pergunta agora, também ficaremos à disposição depois, né, Mariana? Exatamente. Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Já respondi umas mensagens aqui no chat. Mas queria só, antes de abrir para ver se tem alguma consideração final, ressaltar que a criação da Zela vem justamente dessa mudança de mercado, da nossa percepção que as empresas querem mais do que cumprir com as regulamentações legais, mais do que atender às exigências dos órgãos regulatórios, assumir esse papel delas de efetivamente gatekeepers. Acho que estamos todos muito cansados
cenário e da insegurança que nosso mercado virou. Nós queremos um mercado muito mais seguro e mais atrativo para investimentos. A gente quer parceiros de negócio em quem a gente possa confiar. E a gente quer poder fazer o nosso core business, poder trabalhar no nosso core business com a segurança de que o nosso negócio não está sendo usado por terceiros para lavagem de produtos de crime. E Posso acrescentar uma coisa, Mari? Claro. Que acho que o nosso trabalho já nos permitirá muito mais ter uma visão também dos entraves, né? Também das necessidades de aprimoramento da regulamentação de PLD. Né? Eu estava conversando isso hoje com a Débora, do setor de tabelionatos e notários, e talvez não, com certeza, pelo nosso time, nós podemos estabelecer um canal de conversa com os órgãos reguladores para fazer essas sugestões de melhoria, né, nas redações e na regulamentação de PLD. E, Elô, por falar em órgãos reguladores, eu vi que passou por aqui, deixou até uma mensagem, o Antônio Gustavo Rodrigues, e a Mari falou do meu papel na ENCLA. Na verdade, meu papel foi apenas junto com várias outras pessoas que tiveram um papel fundamental na estruturação desse ambiente de prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil, e aí para o bem, para o mal, inclusive com as críticas no meu caso, mas várias pessoas foram fundamentais nessa estrutura, e uma delas foi o Antônio Gustavo Rodrigues, que foi o mais longevo presidente do COAF, teve um papel fundamental também na posição que o Brasil tem hoje em relação à prevenção à lavagem de dinheiro. Só queria passar para agradecer, não consigo ver todos, tem mais de 125 pessoas aqui, então eu não consigo ver todos, mas eu vi que está ali, que passou por aqui o Gustavo, que além de um amigo. Gustavo agora resolveu se aposentar, avô em tempo integral, mas eu já disse para o Gustavo que aqui a Zela está sempre de portas abertas também. O Gustavo também presta consultoria e é uma das referências também no mercado nessa área de prevenção à lavagem de dinheiro. Da sua turma está aí também a Carolina Yumi. É verdade. A Carol Quem Yumi. Quem sabe também. um dia, né? A Carol Yumi, advogada da Quem União. sabe um dia, Cacá. Meu pai... Todos os estilos da Cacá nunca. Mas a Elô está brincando, mas uma das coisas que a gente, na Zela, que a gente quer ser também como Zela, nós sabemos que, infelizmente, as pessoas se aposentam muito cedo. A maior parte, hoje há pessoas como Cláudia Chagas, como Antônio Gustavo, que se aposentam muito cedo. Até o Bergo também já se aposentou, né? E, na verdade, essas pessoas, a ideia da Zela é ser um hub das melhores pessoas, das melhores cabeças, que passaram pelo setor público ou pelo setor privado, pessoas jovens, pessoas com experiência, pessoas com tecnologias, pessoas com atuação nas mais diferentes áreas. Então, a ideia nossa, o propósito da Zela também é juntar essas pessoas, juntar essa experiência e colocar à disposição dos nossos clientes. Bergo, quer falar alguma coisa? Deixa só, assim, eu estou muito empolgado com esse projeto, né? Um projeto, assim, eu acho que a Zela vem preencher um espaço que existe no sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. O Antenor falou bem, né? Tem muitas empresas que não têm condição de manter uma estrutura com esse know-how que a gente tem, essa experiência que o grupo aqui tem, né? Eu acho que isso vai ser muito bom para essas empresas, essa experiência internacional também. E assim, essa bagagem que a gente está trazendo, né, de toda essa experiência da ENCLA, que hoje o sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro do banco, ele do país, ele é reconhecido no mundo muito em função da ENCLA, né, do que foi tratado na ENCLA, da experiência que a gente teve na ENCLA. Eu acho que a gente vem agregar com muita tecnologia, né? Tecnologia não é só sistema, né? Tecnologia como um todo, e sistema também, né? Então, eu acho que vai ser muito bom para o mercado. A Zela vai fazer um trabalho muito bom para o mercado e eu estou muito empolgado com isso aí. Há uma pergunta aqui também do Vinícius, que eu creio, não vi o sobrenome, mas eu acho que é o Vinícius, que do Banco do Brasil, também perguntando... Vinícius Santana, que hoje assumiu, aqui, pelo que eu sei, parece que tem um cargo que o Bergo já foi no passado no Banco do Brasil, perguntando se haverá treinamento sobre os temas de PLD. Claro, sim, a Zela também, obviamente, fará treinamentos
é parte de qualquer bom programa de conformidade em prevenção à lavagem de dinheiro. Então, a Zela fará todo o ciclo de prevenção à lavagem de dinheiro, desde, obviamente, montar o programa de compliance, treinar o programa de compliance, treinar as pessoas, né? E a Zela quer ser também um sinônimo de que as empresas estão em conformidade. Nós seremos muito rigorosos em relação aos sistemas que nós implantamos. A ideia é que a Zela ateste e certifique apenas aqueles sistemas que realmente estão em conformidade. Então, nós queremos ser junto para os clientes, para aqueles que olham para os nossos clientes, um sinônimo de tranquilidade, né? Então, nesse sentido, obviamente, passa pela compreensão não só das áreas de compliance, mas da administração, do topo, da percepção de que o futuro de uma empresa, os negócios de uma empresa, nós sabemos, por exemplo, hoje na área de investimento, os investidores somente querem investir naquelas empresas que, de fato, não lhes tragam resultados e não risco, não lhe tragam danos reputacionais, não lhe tragam problemas. Então, nós também ajudaremos os nossos clientes a selecionar os seus parceiros também, a verificar se seus parceiros não trazem para eles riscos reputacionais, riscos jurídicos, não é? Então, essa característica também é uma característica da Zela. Para isso, o treinamento é fundamental, o treinamento das áreas comerciais, treinamento do próprio sistema, na preparação do sistema. Não é isso, Mariana? Exatamente. Tem mais duas perguntas aqui também da Carolina, do Coberquim e do Thiago, já agradecendo também a presença dos dois, sobre a nossa atuação em parceria com escritórios estrangeiros. Como a gente dizia antes, nós não somos um escritório de advocacia, nós somos uma empresa, mas dentro da Zela nós também temos. Eu sou advogada americana e brasileira, registrada na Califórnia. A Ana Belotto é advogada também em Nova York e em breve será no Reino Unido também. E o Art e o Adam são dois advogados americanos. A Zela vai atuar tanto na parte de prevenção à lavagem de dinheiro quanto na parte de rastreamento de ativos, em coordenação com escritórios brasileiros e estrangeiros nessa parte da legislação. Na parte de rastreamento de ativos, a gente já tem algumas parcerias de trabalhar em conjunto aqui e fora do Brasil. E na parte de PLD, nós projetamos e já tem alguns potenciais clientes tentando contratar a Zela para isso. Várias fintechs, várias novas empresas que vêm ao Brasil com exigências brasileiras e internacionais de conformidade de PLD e que precisam, portanto, dessa assessoria de direito dos Estados Unidos, muitas vezes, mas também do Reino Unido. Nesse sentido, a gente vai trabalhar bastante com esses escritórios estrangeiros. Tanto o investimento no Brasil, a captação de investimento estrangeiro, obviamente precisa da expertise jurídica, que não é a Zela quem vai promover, são os nossos parceiros, escritórios de advocacia brasileiros e estrangeiros, como disse a Luísa. Nós queremos a parceria, sempre que houver uma questão jurídica que vá além da implementação. Isso, obviamente, nós vamos referir isso para os escritórios de advocacia ou do próprio cliente, enfim. Não é o nosso papel dar legal opinions, nosso papel é, obviamente, entender a situação específica, e as dúvidas muitas vezes são: o que é uma operação atípica no ramo de joalheria é completamente diferente do que é uma operação atípica, obviamente, para um administrador de carteira, para um gestor, para uma fintech, ou para um meio de pagamento, para uma instituição de pagamento, enfim, ou mesmo para uma concessionária de veículos de luxo. Enfim, é preciso que haja capacidade de entender os diferentes setores. Isso é o que nós vamos fazer, né? Obviamente, o que constitui as operações atípicas nas mais diferentes áreas reguladas. Sempre que houver uma dúvida jurídica, essa obviamente vai ser referido para os seus respectivos advogados. Isso. Mais algum comentário do pessoal dos conselheiros? Não. Acho que é isso, então, pessoal. Prometi que eu não ia tomar muito tempo do happy hour de vocês de quinta-feira. Queria agradecer mais uma vez. A gente está muito feliz com a criação da Zela. Nossa percepção é que a empresa vai fazer a diferença no mercado e que, de fato, nós vamos conseguir ser os parceiros dos nossos clientes para contribuir para um mercado mais justo e mais seguro para investimentos, para o potencial que o Brasil tem. Antonio?
É só isso que a Mari falou. Acho que quando nós estávamos pensando na empresa, a pergunta era por que que as empresas precisam de uma estrutura de prevenção à lavagem de dinheiro? Muitas vezes as pessoas respondiam, eu preciso porque eu sou obrigado a estar em conformidade. Mas se vocês olharem que boa parte dos problemas que nós vivemos decorre do crime organizado, e esse crime organizado vive dos recursos que consegue movimentar. Se nós conseguirmos, se as nossas empresas conseguirem ter sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro, nós conseguiremos também ter um mercado mais ético. Nós queremos competir com ética, nós queremos não dar espaço para que os recursos sejam usados de maneira, transitem, sejam ocultos e sejam dissimulados. Então, mais do que ter um sistema de conformidade, nós realmente queremos contribuir, como disse a Mariana, para um mercado ainda mais ético. Nós queremos que os nossos clientes se sintam confortáveis que o que eles vão fazer, a atividade empresarial deles, nunca vai ser usada nem abusada de maneira a ocultar ou dissimular recursos de origem ilícita. E sem esquecer o outro lado da Zela, Mari, que é o lado da recuperação de ativos, que também não é justo que a lavagem de dinheiro se preste a ocultar patrimônio dos verdadeiros, que deveria garantir as dívidas, e mais do que isso, que a gente consiga ir ao mercado cada vez mais promissor, esse mercado dos ativos estressados. Há bons ativos que muitas vezes não são compreendidos, né? Ativos que, embora não sejam líquidos, podem sim se transformar em bons resultados. E a Zela quer ajudar também os seus clientes nessa área de recuperação de ativos. Inventou uma expressão nova, ativos mal compreendidos, tadinho. Vão para terapia. É isso aí, Mari. Bom, agradecendo mais uma vez a presença de tantos nomes que a gente gosta, admira e quer também. Como eu disse no início, é muito bom começar um projeto desse tão bem acompanhada. Eu deixo aqui, no site tem os meus contatos, mas eu já me coloco aqui à disposição e acredito que nós teremos boas parcerias. Um abraço a todos, boa sexta-feira e obrigada. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, pessoal.